Coisa boa ver nossas crianças, né? Animadas para aprender a palavra do Senhor. Queridos, nós estamos dando mais um passo hoje na nossa série de novembro, falando sobre a luta da igreja pela justiça. E o texto de hoje está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 15. Nós lemos assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, leamos juntos? Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Nós vamos fazer nos próximos minutos a reflexão mais difícil, mais perigosa e mais escorregadia de todo esse ano de reflexões da nossa comunidade. Porque nós vamos falar sobre a relação do cristão com a política. E eu desconheço um assunto que desperte tamanhas paixões como esse assunto nos dias de hoje. Nós vivemos num momento de tal polarização, e isso é resultado de uma construção histórica que vem desde a década de 70. Aqueles que fazem a gestão do marketing político, eles foram criando narrativas cada vez mais envolventes e poderosas, a fim de criar um estado tal de polarização, que hoje todos os comentaristas políticos eles falam que existem duas Inglaterras no contexto do Brexit. Existem dois Estados Unidos dentro do contexto do fenômeno Trump, e existem dois Brasis. Esse fenômeno, essa polarização, ela tem se sentido igualmente na Argentina, na França e em muitos países no Ocidente. Mas longe de ser um assunto para debatermos de forma intelectual e abstrata, esse é um assunto muito, muito próximo do nosso cotidiano e da nossa rotina. Porque por causa da extrema polarização, as famílias já não se sentem seguras quando reunidas num feriado. E quando existe um Natal e todo mundo vem para almoçar junto, existe um pacto silencioso de que ninguém fale sobre política. Porque se alguém puxa um fio de assunto político, aquilo logo faz explodir um barril de pólvora. E então nós vimos amigos de longa data que não se falam mais por causa de política. Pais e filhos que perderam o diálogo porque votam em candidatos diferentes. Famílias que foram despedaçadas na polarização política. E igualmente igrejas racharam por causa da polarização política. Esse assunto ele demanda tanto a nossa atenção e tanto cuidado, que eu não me sentiria confiante de seguir se nós não pudéssemos parar para orar um pouco juntos. O que vocês acham? Nós estamos em família, nós estamos entre amigos. Então quero te convidar a orar com o seu vizinho. Vamos orar para que Deus possa abençoar esse nosso tempo e que a palavra possa ser proveitosa para o nosso coração nessa noite. Vamos orar juntos? Ore aí com o seu vizinho. Abra sua boca, ore mesmo, não tenha vergonha. Nós estamos na casa de Deus, esse é um lugar de oração. Vamos orar juntos, vamos dedicar um momento para nós orarmos por esse tema, pelo nosso coração, pela nossa comunidade, pelo nosso país. Oremos.
Senhor, nós entregamos a Ti esse tempo no qual vamos estudar juntos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito mesmo trabalhe no nosso coração e possa nos ajudar a baixar um pouco a guarda, para que nós possamos ter um diálogo honesto, um diálogo sadio, saudável e profundamente arraigado na Tua Palavra. Senhor, o Senhor nos enviou como uma igreja pacificadora a um mundo polarizado. Mas se nós também estivermos polarizados e tivermos perdido a nossa unidade espiritual por causa da política, então que mensagem de restauração e esperança nós temos para o mundo, especialmente para o nosso mundo? Senhor, nos ajuda. Quando o sal perde o sabor, ele não presta para mais nada, a não ser para, sendo lançado fora, ser pisado pelos homens. Assim nos ensina a Tua Palavra. O Senhor mesmo o disse. Que nós, Senhor, nessa noite, possamos nos realinhar juntos, porque com certeza, a despeito das múltiplas visões políticas que nós temos representadas na nossa comunidade, aquilo que nós temos em comum, que é a salvação no Evangelho, a saber, um só Senhor, um só Deus, um só Redentor, um só batismo, uma só fé. Isso é muito maior do que tudo aquilo que possa, Senhor, eventualmente nos separar. Nós permanecemos unidos como um só corpo de Cristo, na luta pela paz e pela justiça diante da sociedade a qual o Senhor nos enviou. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus dedica uma atenção especial, assim como todos os outros, à última semana de vida de Jesus. E quando Jesus chega em Jerusalém, ele é confrontado com o epicentro teológico do judaísmo do seu tempo, o que significa dizer que todos os pós-doc em teologia estavam lá. E é engraçado que nesse texto eles tentam enredar Jesus em algum tipo de dilema que possa incriminar Jesus publicamente, ou seja, que Jesus cometesse um pequeno deslize e as suas palavras fossem usadas contra ele num tribunal. E é justamente que aqui o partido dos fariseus, que eram assim religiosos, profundamente religiosos, eles se unem aos herodianos. E é engraçado que politicamente eles estavam tão afastados. Na verdade, dentro do debate político do tempo de Jesus, fariseus e herodianos praticamente estavam em posição de antagonismo. Eles estavam distintamente posicionados no espectro político no tempo de Jesus, mas eles se unem para propor um dilema até Jesus. Imaginem que esses caras ficaram assim, sob a luz de velas no meio da madrugada, falando assim: rapaz, como é que a gente vai pegar esse cara, hein? Como é que a gente vai incriminar esse sujeito? E eles chegaram então a um dilema fabuloso, porque de fato quando eles apresentam a Jesus a pergunta, ela impõe uma dificuldade tremenda. É certo ou não, Jesus, pagar imposto a César? Lembre que isso é feito publicamente, diante de uma multidão que está ali, né, assistindo tudo aquilo. Se fosse nos dias de hoje, eles convidariam Jesus para um podcast, e então eles fariam uma introdução no podcast, e quando assim, a audiência estivesse bombando, aí o entrevistador falava: "Ô Jesus, a gente quer saber da sua opinião. É certo a gente pagar imposto para César ou não?" Vamos imaginar as respostas mais possivelmente óbvias, que era: sim, eu acho que está tudo bem a gente pagar imposto a César. E isso feriria ou decepcionaria muitos judeus que viviam sob uma pesada carga de impostos. Provavelmente eles estão se referindo aqui a um imposto per capita que era pago por todo judeu uma vez por ano. Eles tinham que pagar 1 denário por cabeça. O denário era uma quantia monetária referente ao dia de trabalho de um trabalhador braçal. Provavelmente Jesus está se referindo aqui ao denário romano e não à dracma, que é uma espécie de um denário de circulação ali na região da Judéia. E então, se Jesus diz assim: olha, eu acho que não tem problema nenhum pagar imposto a César, então Jesus perde seu crédito, sua credibilidade e sua reputação diante de quase todos os judeus que o acompanhavam. Mas, se Jesus vira e fala assim: eu não concordo com o imposto, acho que nós não devíamos pagar o imposto a César, ele poderia ser facilmente incriminado de insurreição.
de questionar a autoridade do César de impor impostos. Lembre-se que nesse momento o César não é particularmente uma pessoa, mas é um título atribuído ao imperador romano que vem com um toque de divinização, uma vez que o imperador ele era tanto um agente político no seu cargo como imperador, quanto havia o culto ao imperador, então ele era uma persona religiosa também. Então, se o César fosse questionado, Jesus poderia ser levado a um tribunal romano e um processual muito claro seria iniciado contra ele. Acusações, testemunhas seriam arroladas e alguém diria: eu vi Jesus dizer que ele é contra o imposto. Parece não ter nenhuma resposta boa diante do caminho de Jesus, e parece que Jesus está preso num dilema que é basicamente um dilema político do seu tempo. Essa discussão aqui não é religiosa. Em outros momentos eles tentaram apanhar Jesus num dilema religioso, mas essa pergunta não é nada religiosa, ela reflete todo o contexto geopolítico do momento de Jesus. Então Jesus está diante de um dilema indissolúvel: desonrar a Deus ou desonrar a César. No cenário político do nosso país, nós cristãos, nos sentimos muitas vezes como Jesus, por causa do que os especialistas em política têm chamado de pacote de ética. James Manford é um britânico especialista em política. Ele diz o seguinte: da década de 80 para cá, os partidos vieram aquecendo uma agenda onde você não é autorizado a concordar parcialmente com as propostas de um candidato. Você tem que comprar todo o pacote de ética dele. O que significa dizer o seguinte: você pode, por exemplo, concordar com a política social do candidato, mas você não tem o direito de discordar da política tributária dele. Você tem a opção de concordar, por exemplo, com uma abordagem um pouco mais conservadora de um Estado maior, que provê serviços, mas você não pode discordar da política pró-aborto. O que significa dizer que cada vez mais nós somos empurrados para um ponto onde a narrativa política é construída assim: pegue tudo ou largue tudo. Se você está ao meu lado, apoie todas as pautas, compre todo o pacote de ética. E qual é o problema disso? Timothy Keller, escrevendo para New York Times, no primeiro embate presidencial no qual concorreu Mr. Trump, ele diz o seguinte: os cristãos estão sendo sistematicamente empurrados para duas posições principais. A primeira é retirar-se da política e tentar ser não político. A segunda é assimilar e adotar integralmente o pacote de ética de um partido para ter o seu lugar na mesa. E para nós, nenhuma das duas opções é válida. Porque não existe nenhum político, nenhuma plataforma ou ideologia com a qual nós cristãos vamos concordar integralmente. Se você confere as plataformas com o tecido bíblico, nós podemos identificar aqui e ali, meio que esparsamente, valores com os quais nós podemos dizer: olha, eu me identifico com essa pauta pela família, eu me identifico com essa pauta pelo cuidado dos pobres, mas eu não me identifico com isso, eu não me identifico com aquilo. Isso não é novo. Clive Staples Lewis, o famoso C.S. Lewis, escreveu em 1943 dizendo que no seu tempo já haviam dois grupos muito polarizados no debate parlamentar do seu tempo, um mais progressista e outro conservador, e ambos rivalizavam, e no contexto das igrejas já existiam irmãos que apontavam os dedos uns para os outros e perguntavam: como você pode ser cristão e votar nessa pessoa? Como você pode ser cristão e votar nessa pessoa? Eu quero pensar com você sobre os riscos que nós corremos, porque eu acho que nós, como igreja, nós fomos arrastados de uma maneira tão visceral e apaixonada, passional para dentro do debate político nos últimos anos, que talvez nós não estejamos percebendo os perigos que estão incorridos numa militância apaixonada. Em 1960, nos Estados Unidos, houve uma disputa presidencial clássica e histórica entre dois ícones. De um lado, Richard Nixon,
Do outro lado, John Kennedy, famosíssimo John Kennedy. Eles disputaram pescoço a pescoço toda a eleição. Mas Richard Nixon tinha um amigo pessoal muito influente. Ele tinha um amigo do coração que era muito conhecido, um influencer dos old times, que era o senhor Billy Graham, que a essa época já era conhecido como o maior evangelista do século XX. Billy Graham, então, mentoreou Nixon para que ele pudesse entender a cabeça dos evangélicos norte-americanos, conectou Nixon com vários pastores proeminentes e ensinou como conectar a sua plataforma de governo com as demandas do público evangélico. Foi um grande esforço, mas mesmo assim, toda a campanha de Nixon não foi páreo para o charme e o carisma imbatível, e diga-se de passagem, aquele topete maravilhoso do John Kennedy. Naquele ano ele foi vencido, mas ele retornou ao páreo da presidência novamente em 1968. E novamente em 1968, Billy Graham envolveu-se ativamente na campanha de Nixon, tornou-se praticamente um cabo eleitoral e naquele ano ele foi eleito. Nixon subiu à Casa Branca finalmente, mas temos um problema. Um dos temas da sua campanha era a guerra no Vietnã. Porque havia dois Estados Unidos, havia um Estados Unidos que desejava que a nação estivesse presente em conflitos armados, numa política externa de contenção do comunismo, mas havia norte-americanos que não viam sentido em enviar soldados e armas para o outro lado do mundo. Jovens americanos estavam morrendo na guerra, e então Nixon fez uma promessa de campanha: eu vou dar cabo da guerra, eu vou estancar a guerra, eu vou parar a guerra. Só que quando ele foi eleito, não foi isso que aconteceu. E quando ele chegou no final do primeiro mandato, ele não apenas continuava sustentando a guerra do Vietnã, mas ele havia ido para a cadeia nacional na televisão, dizendo que haveria uma expansão das ações militares agora no Camboja. E então, ele é reeleito num páreo apertado em 1972, já com uma alta taxa de rejeição popular. E logo depois de ter sido eleito novamente com o apoio de Billy Graham, começou a pipocar e estourou finalmente o escândalo de Watergate. O que foi o escândalo de Watergate? Basicamente, houve um ato de espionagem no comitê do oponente de Nixon. E quando eles começaram a catar evidências, o FBI e a CIA, todas as evidências iam apontando sistematicamente para quem? Para Richard Nixon. E então Billy Graham veio a público e disse: eu estou convencido de que esse homem é um homem correto. Eu o conheço a minha vida inteira e eu sou capaz de lutar por ele. Mas os meses foram se passando e 2 anos depois, Nixon, completamente abalado diante da opinião pública, deu um passo atrás e renunciou à presidência diante de um impeachment que era absolutamente certo. O que aconteceu com Billy Graham? Ele diz que aquele ano foi um ano mais sofrido da sua história ministerial, que ele sofreu profundamente, e houve um apagão do ministério de Billy Graham nos próximos 15 anos dentro do seu próprio país. Nós só veríamos Billy Graham fazendo novas e grandes cruzadas no início da década de 90, quando ele recupera parte da credibilidade que ele havia perdido. E qual foi o aprendizado de Billy Graham? Que ele havia colocado o seu ministério, a sua credibilidade e, de certa forma, o evangelho propriamente dito, a serviço de uma agenda política. E ele havia se arrependido disso. Ele tomou uma decisão: ele nunca mais se envolveria diretamente com política, até o final do seu ministério. Assim foi. Se a história está aqui para nos ensinar alguma lição de humildade, isso nós podemos aprender com os erros, por mais bem intencionados que sejam, de grandes homens da fé como Billy Graham, nós podemos aprender que o envolvimento direto entre religião e política pode ser muito perigoso e pode ter um alto potencial danoso para o evangelho.
Quando nós olhamos para o texto, Jesus está confrontado com duas possibilidades. Ambas parecem ruins. E então Jesus diz assim: hipócritas, por que vocês estão aqui para me tentar? Como diz a palavra no grego original, deem-me um denário. E então eles lhe deram uma moeda. E então Jesus diz assim: de quem é essa esfinge e de quem é essa inscrição? Provavelmente, se fosse um denário romano, estava assim, a silhueta de Tibério César, e escrito: Tibério César, imperador máximo. E seus oponentes respondem assim: olha, isso daí são ditos de César. E então Jesus dispara uma máxima, que parece simples, mas que não é. Vamos citar de cor? Deem o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. Existe uma profunda sabedoria e existe ao mesmo tempo uma resposta muito complexa e profunda. Tanto é que o texto diz assim: os seus oponentes ficaram admirados. Porque a primeira coisa que Jesus mostra aqui é que o discípulo de Jesus, ele tem um tal compasso moral que ele consegue discernir o que é de César e o que é de Deus. Dai a César o que é de César. Então nós temos que conseguir separar o que é de César, o que é humano, o que é temporal, o que faz parte da obrigação civil do cristão, e o que é de Deus, o que diz respeito à nossa fé em Deus e que nós não podemos entregar a mais ninguém. Don Carson nos diz que a resposta de Jesus nos lembra de que existem determinadas coisas que nós só podemos devotar a Deus e a Ele somente, mas que existem honra, respeito e submissão às autoridades que não está em descompasso com a nossa fé. Esse ensino, ele tanto ecoa Daniel capítulo 2, quanto ele é repetido quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 13, e quando nós lemos o 2º capítulo da epístola de Pedro. A verdade de que nós cristãos, nós somos chamados a honrar, enquanto possível, os nossos governantes, porque eles foram colocados ali para zelar pela paz, mas que existem determinadas coisas que nós só votamos a Deus. O que é que nós cristãos reformados estamos dizendo desde o tempo da reforma? Soli Deo glória, que significa dizer glória somente a Deus. O que significa dizer que o César não é Deus e Deus não é um César. Nós somos convidados a utilizar o nosso discernimento para que nós possamos distinguir entre os nossos compromissos civis por um lado e nossas fidelidades religiosas a Deus por outro. Discernimento, sabedoria e prioridade, porque importa antes agradar a Deus do que a César. E eu quero dizer no final dessa reflexão 4 coisas para a gente terminar. 4 coisas que no meu entendimento emanam do texto e do ensino da Sagrada Escritura. A primeira coisa é: cuidado com a idolatria política. Cuidado com a idolatria política. O cristão está responsabilizado diante de Deus a não confundir o seu César, seja ele quem for, com um Deus. Isso significa que Deus pode usar os políticos como quer para zelar pelo bem comum, e isso não significa dizer que não existam políticos melhores e piores. Por exemplo, meu sogro é político, atuou a vida inteira no cenário político da nossa cidade. Meu avô foi político, meus tios foram políticos, meu bisavô foi político. Mas nós estamos entrando num lugar tão esquisito, aonde as pessoas estão passando pelas redes sociais, e o cristão está passando pelas redes sociais, ele vê um post que diz assim: Jesus nunca existiu, e ele dá de ombro e segue. Outro post diz assim: a igreja é hipócrita, ele dá de ombro e segue. Mas quando ele vê um post que fala mal do candidato dele, ele inicia uma jihad digital, porque ninguém pode falar do meu candidato. As pessoas estão mais afetadas por questões políticas do que por questões diretamente ligadas ao Evangelho. E esse é o espírito do nosso tempo. Que Deus me livre de ler pensamentos.
Seria esquisito, né, pastor Júnior? Mas pode ser que eu ouça alguns pensamentos rondando as mentes aqui nessa noite. Se você está pensando assim, acho que esse pastor é de esquerda. Ou se você está sentindo um calafrio pela espinha e pensando assim, acho que essa igreja é de direita. Talvez você já tenha sido vitimizado pela idolatria política, que não consegue ouvir de forma isenta, que não consegue ter o coração apacentado pela palavra. Cuidado, porque quando nós elevamos um homem a categorias de confiança, de fidelidade que nós só deveríamos prestar a Deus, quando nós entregamos para um governante, seja ele quem for, determinado nível de confiança que nós só deveríamos colocar no Senhor, nós estamos indo contra o ensino de Jesus. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Se alguém me perguntar assim, você confia no seu candidato? Eu vou responder, eu não confio nem em mim. Eu não confio nem em mim. Por que eu confiaria em um candidato? Você coloca a mão no fogo pelo... Eu não coloco a mão no fogo nem por mim. É o Senhor que nos sustenta, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Meus irmãos, é uma infantilidade as pessoas idealizarem outros seres humanos tão falíveis como nós. Cuidado com a idolatria política. Em segundo lugar, cuidado com a política futebolista. Hoje, enquanto nós falamos, provavelmente tem algum flamenguista aqui de coração feliz. Parabéns aos flamenguistas pela Copa do Brasil, que Deus abençoe. Mas nós podemos imaginar que nós latinos, passionais, fazemos política mais ou menos como quem faz futebol, né? Por exemplo, Palmeiras não tem mundial. E nem por isso você deixa de ser palmeirense. Deixa. Por exemplo, os botafoguenses estão empolgados agora, né? Por causa da final e tudo mais. O bom é que você pode juntar toda a torcida do Botafogo, alugar uma van e ir para a final. Não é isso? Não é isso, De Ângeles? Toda a torcida do Botafogo numa van. Se alguém faltar, já dá para diminuir. Aluga uma Kombi, que é mais barato. Quando o seu time vai para a segunda divisão, você continua torcendo pelo seu time. Quando você vai para a terceira divisão, você continua torcendo pelo seu time. E se ele chegar na quinta divisão, você continua torcendo pelo seu time. Os corintianos sabem bem o que é isso. Os tricolores também. Mas se existem novos dados e fatos a respeito do seu político, você pode mudar. Se existem novas evidências, se ele começou bem e terminou mal, se você votou em alguém e esse alguém não correspondeu à sua plataforma de governo, você pode dizer, votei, mas revejo o meu voto. Sabe por quê? Porque nós não fazemos política com o coração. Nós deveríamos fazer política de uma maneira um pouco mais racional. É lógico que, diante dos fatos que estão postos aí, se você não assiste televisão, você está desinformado. Se você assiste televisão, você está muitas vezes mal informado. Mas existem muitas outras fontes de informação, então informe-se. Mas não faça política como quem faz futebol. Porque quando nós fazemos discursos apaixonados, os anos podem passar. E assim como Billy Graham decepcionou-se, nós podemos nos decepcionar também. Em terceiro lugar, cuidado com a demonização do outro. Uma coisa que eu ouvi muito nesses anos, é alguém chegar no meu gabinete e falar assim, pastor, eu descobri que fulano de tal vota em ciclano. Eu falei, nossa, é mesmo? É. E eu queria saber, pastor, você acha que esse irmão ele é um crente verdadeiro? Porque como ele pode ser um crente verdadeiro e ter determinada posição política? Pastor, eu não consigo acreditar que fulano seja um crente verdadeiro. O que o senhor acha de rebatizar esse cidadão? Porque a demonização do outro é assim, se você vota num candidato diferente do meu, é porque você quer o mal do Brasil. Você é um mau cristão, você é uma má pessoa.
Nós fomos convencidos disso pelo marketing político. Mas, cuidado, porque se a igreja tem a missão de ser a portadora da paz num mundo polarizado, como nós vamos fazer isso se nós estivermos polarizados aqui dentro? Meus irmãos, nós não temos outra escolha. Nós não temos outra escolha, porque se as pessoas que estão lá fora chegam aqui dentro e encontram uma igreja que não consegue falar sobre temas difíceis como política, com compaixão, misericórdia e paciência, aonde vai ficar o nosso testemunho? De novo, é o evangelho que vai na lama. Homens e mulheres morreram no passado pelo evangelho, e nós estamos jogando esse mesmo evangelho na lama, por causa de um político e de uma plataforma de governo. Não digo que não seja importante a agência política e o voto, mas se você é cristão, eu duvido que você vai ter coragem de dizer para mim que o seu candidato é mais importante do que aquele que morreu por você numa cruz. Eu duvido. Aí sim eu questionaria a validade da fé de alguém. Aí sim eu questionaria. E por fim, proteja a unidade da igreja. Proteja as crianças também, para elas não se matarem lá na salinha. Mas proteja a unidade da igreja. Algo que eu ouvi muito nos últimos anos é: pastor, você precisa se posicionar. Chega a eleição e as pessoas dizem: pastor, você precisa se posicionar. Na prática, o que a pessoa está dizendo é: pastor, você precisa dizer que concorda com o meu voto e trazer mais pessoas para o meu voto. Em primeiro lugar, existiam muitos temas delicados na vida da Judéia do tempo de Jesus. Muitos temas políticos. Existia escravidão, diferença social, existia acepção de pessoas, existia a presença dos romanos, a violência dos romanos. Mas Jesus, que conhecia todos esses temas, entendeu que a sua missão era pregar o evangelho. Se você lê o Novo Testamento de capa a capa, você vai ver que mesmo quando Paulo fala sobre a escravidão, ele não a aborda diretamente como fazendo uma militância política, mas ele prega um evangelho que ele sabe que no seu devido tempo vai derrocar com a escravidão. O que significa dizer o seguinte: leia todo o Novo Testamento, procure as passagens que descrevem o trabalho de um ministro, e eu desafio que você me prove na palavra que eu fui levantado para fazer militância política ao invés de pregar o evangelho. Então eu faço um pacto solene com vocês aqui na nossa comunidade. Nesse púlpito não se prega sobre política, não se faz militância, não sobe candidato. Esse é um lugar no qual se prega a palavra de Deus e somente a palavra de Deus. Em tempos de eleição ou fora de eleição, não espere que eu tome posição de ninguém, nem de nada. Sabe por quê? Porque passado o pleito eleitoral, eu quero ser pastor de todas as ovelhas que Deus colocou debaixo do meu cajado. Igualmente, e eu não quero perder o acesso ao coração de ninguém, por causa de uma coisa tão temporal quanto um voto lá na urna. Certa vez, eu preguei exatamente esse mesmo sermão, e uma irmã me abordou na porta da igreja e disse: pastor, eu entendi o seu sermão, achei ótimo. Eu falei: que bom, minha irmã, mas pastor, estamos às vésperas da eleição, qual é o seu voto? Eu falei: minha irmã, acho que a senhora dormiu em alguma parte do sermão. Meus irmãos, Jesus morreu pela unidade da igreja. Em João 17, ele ora pela unidade da igreja, para que eles sejam um, como nós somos um, ó Pai. E eu, como pastor, estou disposto a fazer o que for preciso a todo custo para zelar pela unidade da igreja. A unidade da igreja é a coisa mais importante. Porque passado tudo isso, passadas as eleições e passado tudo o que nós conhecemos em termos de realidade, um dia nós estaremos diante do Senhor e lá diante dele nós seremos um só povo. Então, eu quero te convidar a já começar a exercitar isso, porque eu não acho que Deus vai perguntar a posição política de um indivíduo assim que ele entra na eternidade. Nós teremos gente de toda língua, de toda raça, de toda nação,
nós teremos votantes de todo tipo de espectro, porque o que salva e o que redime é o sangue de Jesus derramado a nosso favor na cruz do Calvário. Nós precisamos ter um pouco mais de humildade histórica. Bernardo de Claraval, por exemplo, foi um pregador piedoso, mas em determinado momento, cooptado pelo Papa, ele tornou-se o pregador das cruzadas, uma das páginas mais nefastas e vergonhosas da história da igreja. A igreja validou o massacre dos índios na América Central, na América do Sul, por colonizadores espanhóis. O massacre indígena pelos protestantes colonizadores no oeste norte-americano. Pastores que defenderam o apartheid na África do Sul. Meus irmãos, todas as vezes que a igreja confundiu Deus com César e César com Deus, ela perdeu a oportunidade de ser agente da justiça e da paz e tornou-se uma promotora de injustiças. Na Alemanha nazista, se você entrasse em boas partes das igrejas, haveria uma cruz e uma suástica. E essas lições da história deveriam nos tornar humildes, deveriam nos tornar prevenidos e deveriam nos dar um certo espírito moderado e pacificador diante dos nossos dilemas políticos do nosso tempo. Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, que na cruz Jesus despojou os poderes e autoridades e fez deles um espetáculo público. Norman Wright diz que esses poderes e autoridades que são citados aqui aos Colossenses não são necessariamente poderes e autoridades espirituais, mas são os poderes e autoridades que juntos cooperaram como poder público para levar Jesus até a cruz. As autoridades dos judeus e o poder público romano. E esses poderes, eles desnudaram Jesus e o encravaram numa cruz. Mas ao morrer e ressuscitar, Jesus é que desnudou e despojou esses poderes, revelando totalmente a glória de Deus e mostrando que esses poderes humanos, eles eram tão temporais, frágeis e até triviais diante da cruz. Os Césares eternos já passaram. Se você passear hoje pelo Coliseu, você vai ver as ruínas do Fórum Romano, você vai ver um amontoado de pedras, e os imperadores, eles já não existem. Mas nós nos reunimos hoje à noite aqui para cultuar o nome de quem, meus irmãos? Para cultuar o nome de Jesus. Porque os Césares já passaram, mas Jesus permanece. Nós cristãos fazemos uma profissão de fé em tempos caóticos e confusos: somente a Deus a glória. Glória somente a Deus. Eu quero te convidar a terminar essa reflexão juntos, fazendo essa profissão de fé. Vamos dizer juntos: glória somente a Deus. Digamos de novo: glória somente a Deus. Senhor, nos capacita para utilizar o nosso discernimento, debaixo da direção e da liderança do Teu Espírito, para discernir o que é de César, e como nós podemos honrar e nos submeter às autoridades civis. Mas Senhor, que nossa confiança última, que nossa fidelidade última e que nosso compromisso último estejam apenas no Senhor e sejam apenas para o Senhor. Nós vivemos tempos tão tristes, Senhor, nos quais muitas vezes uma pequena conversa familiar pode deixar feridas abertas tão profundas. Nós vivemos em tempos tão difíceis, nos quais a Sua palavra foi colocada a serviço de políticos e da política. Mas Senhor, resgata em nós, em especial nessa noite, a unidade da igreja. O Senhor mesmo orou para que nós fôssemos um, como o Senhor e o Pai são um, porque o Senhor sabia que quando nós estivéssemos em plena unidade, a despeito das muitas coisas diferentes que sentimos e pensamos, então um testemunho contundente seria levado ao mundo pelo ministério da igreja. Mas muitas vezes não é isso que nós temos visto, Senhor. E nós pedimos perdão por isso.
Pedimos perdão por todas as vezes que demonizamos alguém. Pedimos perdão todas as vezes que ficamos mais afetados e apaixonados num debate político do que apaixonados por proclamar a palavra de Jesus Cristo para aqueles que são de fora e que ainda não conhecem o Evangelho. Nos lembra que a nossa verdadeira missão como igreja, Senhor, é a proclamação do Evangelho, algo que ninguém mais pode fazer, somente a igreja, arautos do Evangelho, nação santa, sacerdócio real, povo separado, para proclamar o Evangelho. Eu oro também, Senhor, para que todas as mazelas, todas as tristezas e feridas que se abriram no nosso peito nesse período, possam ser pouco a pouco fechados pelo Teu Espírito, e que nós possamos sim orar, como nos instrui a Tua palavra, orar pelo pleito eleitoral, pelos candidatos, pela paz do nosso país, do nosso estado, quiçá no mundo. Mas, Senhor, glória somente a Deus. A Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o governante dos governantes. Nós tributamos ao Senhor força, honra e glória nos lugares celestiais. E toda a igreja Te adora dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glória somente a Deus, glória somente a Deus, glória somente a Deus. Te bendizemos, Senhor. Pedimos que o Senhor nos torne atentos, despertos e sóbrios, e que nós não sejamos envolvidos nem ludibriados pelas mazelas do nosso tempo. Que nós possamos ser lembrados pela Tua palavra todos os dias, que nós podemos dar a César o que é de César, mas que nós devemos dar a Deus o que é de Deus. Toda a glória a Ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.